Bom dia, gente. Eu vou fazer uma abertura um pouquinho diferente da que a gente costuma fazer. Tá? Geralmente a gente abre um livro, né? É muito utilizado o livro do Chico Xavier para fazer a abertura, mas eu resolvi passar esse filmezinho antes da gente fazer a abertura. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Será que traz alguma coisa em mente? O momento que a gente está passando? Essa semana, na quarta-feira, à noite que a gente tem nossas reuniões mediúnicas, um dos benfeitores da casa nos recordou essa passagem. Aqui, na nossa sala mediúnica, ele falou que vocês se lembram dessa passagem? E citou essa passagem. E ele veio perguntar onde é que estava a nossa fé. E nos lembrou que nada vai acontecer se não precisar acontecer. Que a gente com fé, nada acontece que não seja do nosso merecimento. E que se tiver de acontecer, vai acontecer. Que não existe, essa semana eu escutei muitas vezes o comentário: a gente pode estar no lugar errado, no local errado. Não existe lugar errado no local errado. Não existe bala perdida. Quem tem que passar por certas coisas, vão ter que passar. E aqueles que não precisam passar, não passarão. Porque Deus é bom, é justo o tempo todo. Agora, se a gente entra numa sintonia de medo, de angústia, que são pensamentos negativos, são situações negativas, a gente atrai essas coisas para o nosso redor. A gente sempre estuda aqui. A gente sabe, isso é a lei da física. A física fala que o positivo atrai o positivo, o negativo atrai o negativo. Isso não é coisa de religião. Então, se a gente começa a vibrar nessa sintonia pesada, pessimista, negativa, a gente só vai atrair coisas que não sejam positivas para o nosso lado. Não é isso que a gente sempre fala aqui? Então, tribulações vão acontecer. Tem que ter fé o tempo todo. O Evangelho nos fala, o Antigo Testamento o tempo todo nos fala que Deus é fiel. É triste? É muito triste. A gente vê pessoas que a gente gosta passar, às vezes, por certas tormentas. Pessoas que, às vezes, a gente diz,
fulano é tão bom, é tão certo e está passando por isso. Eu só conheço, eu mal me conheço nessa existência. Eu não sei o que é que eu era nas existências anteriores a essa. Eu não sei o que aconteceu comigo, o que eu fui antes de eu ser Carlos. E mesmo assim, muitas das vezes eu me esqueço as coisas erradas que eu já fiz no meu passado. Então a gente não sabe o que as outras pessoas precisam passar. Mas se a gente tem fé em Deus, fé naquilo que Jesus nos trouxe, a gente vai ver que o que a gente precisa passar não é castigo, não é punição e não está errado. São oportunidades que são dadas para que a gente corrija e melhore o nosso ser. A gente tem que deixar de ver as coisas que a gente acha que são negativas, porque a gente acha que são coisas mais ruins, quando aquilo não acontece do jeito que a gente quer. A gente quer que isso aconteça com a gente, e quando não acontece, a gente acha que aquilo ali é coisa ruim. Então, a gente tem que deixar de ver dessa forma, porque nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para a gente. Então, muitas das vezes, a gente precisa passar por doenças, por infortúnios financeiros, por infortúnios outros que a gente não sabe, mas que os nossos mentores espirituais, os trabalhadores espirituais que tomam conta da gente, os nossos anjos de guarda, como a gente chama, eles sabem o porquê a gente está passando. Muitos de nós viemos parar nesse país com a intenção, com a ilusão de uma melhora econômica, financeira. Muitos deixaram o nosso país de origem, aqui todo mundo é brasileiro, atrás dessa melhora, desse sonho americano. Na verdade, existem coisas por trás disso que só eles sabem, que a gente não sabe. Nós que fazemos parte aqui dessa casa espírita, nós mais antigos que estamos na coordenação, uma vez foi citado também na própria reunião mediúnica, o motivo do qual nós estávamos aqui, unidos hoje em dia, embaixo desse teto e tomando conta dessa casa. Foi trazida, foi planejado desde o outro lado. Não é não, Luiz? Foi planejado desde o outro lado o motivo do qual a gente veio parar aqui. Todo mundo acha que foi financeiro. Todo mundo veio com a intenção de ser financeiro, de ter uma vida melhor. Estou falando desse grupo aqui, do qual eu faço parte. Mas tinha coisas que a gente desconhecia, mas eles conhecem. O ditado popular costuma dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, a gente é que entorta as linhas. Ele sempre escreve certo em linhas certas. A gente, ser humano, é que entorta essas linhas, que embaralha as letras do que ele escreve. Então, gente, a gente tem que se abraçar, tem que ter fé, porque se a gente está com Jesus, se a gente confia nele, as coisas que vão acontecer com a gente só é para o nosso bem, mesmo que a gente não reconheça esse bem, mesmo que a gente não entenda esse bem, mas só vai ser para o nosso bem. E vamos deixar esse pensamento de angústia, de tristeza, deixar para trás, ter fé em Jesus. É chegada a hora da gente mostrar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vem aprendendo, ter fé e ajudar aqueles nossos irmãos que estão nessa situação, nesse desespero, com pensamentos positivos, com oração. Eu queria fazer a nossa oração de hoje, de abertura, trazendo um salmo que eu gosto muito. Ele é utilizado muito pelos militares, pelos soldados cristãos. Então eles têm costume de carregar esse salmo quando eles vão em algum a serviço. E eu gostaria de convidar todo mundo a fechar os olhos, porque eu vou utilizar esse salmo como prece para a gente dar início ao nossa reunião, nosso trabalho da manhã de hoje. E ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e embaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos completarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé e pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás ao pé o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retificarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E é isso, gente. Quando a gente está com Deus e com Jesus, Ele sempre nos mostra a nossa salvação. Todos possam ficar tranquilos, com paz, porque a gente está com Ele. Entendeu? E Ele, como mostra o filme ali, apesar de qualquer tempestade que a gente tenha que passar, Ele está no comando de tudo. Bom domingo para todos. A gente vai passar agora pelo estudo do Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. É bom quando a gente está sentado aqui e depois volta para cá e ver quantas pessoas estão aqui conosco, né? Bom, vamos retornar às nossas atividades normais quando nós fizemos o nosso mês especial de janeiro, né? Onde as palestras especiais estavam sempre presentes. Então, sejam bem-vindos aqueles que já nos acompanham e aqueles que porventura estejam aqui na nossa casa pela primeira vez. Nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, falando a respeito da parte da lei de adoração. Porque, como nós estamos sempre colocando, quando nós adoramos, é diferente de como idolatramos. A idolatria é cega. A adoração, ela tem uma capacidade de você observar que aquele ser, ele tem algo a nos oferecer demais no aspecto moral. Porque idolatrar, nós podemos idolatrar um ídolo, mesmo que ele que não siga um padrão moral adequado. Porque idolatria é aquele que simplesmente vê alguém e fala, vou seguir esse cara, né? Clica lá e vai seguindo. Mas não vê os padrões dos quais ele participa, os padrões morais. Por isso que quando Kardec faz esses questionamentos àqueles que deram origem à codificação da doutrina dos espírita, ele vem sempre questionando algo que cada um de nós sempre questionamos, que o homem tem a capacidade de questionar, né? Isso faz parte de um aspecto filosófico. Por isso, vamos dar continuidade àquilo que nós estamos pretendendo expor para vocês. Vocês podem concordar com o meu ponto de vista ou não. O livro, ele é o melhor conselheiro para que nós possamos ter. Todos nós que viemos aqui à frente, damos o nosso conceito daquilo que nós aprendemos e que estamos lendo. Por isso, sempre citamos a fonte, para que as pessoas tomem as suas decisões. Falam, não concordo com o que ele pensou, mas eu vou dar uma olhada direitinho o que está acontecendo ali. Tá bom? E dentro disso, o nosso livro de estudos está aberto a perguntas e alguns comentários que estejam relacionados ao tema. E essas questões que foram colocadas está se referindo à questão da prece. Vamos partir de um ponto que o nosso pensamento, ele gera uma corrente, um campo magnético, mínimo que seja, mas ele reflete.
Imaginemos, pois, alguém já viu o eletroencefalograma? Coloca aqueles eletrodos. O que está captando aqui? Emissões energéticas, energia. É uma onda magnética que está sendo captada por aquele instrumento. Aí ele é transformado naquelas agulhinhas que... Eu já consertei algumas coisas daqueles eletrodos e tudo, né? E às vezes eu ficava observando a operadora trabalhando, aí ela me falava assim, olha, o paciente está deitado, às vezes ela, em outra sala, fala assim, olha, tá vendo essa linha aqui? O psiquiatra, o médico, ou isso, vai interpretar. Ele agora, olha, pensou, ela já, pelo hábito, ela já percebe o movimento das agulhas, aí vai fazendo um gráfico, certo? Eu falei, não me põe nisso não, que essas agulhas vão cruzar uma com a outra, viu? A última vai cruzar com a primeira. Porque os nossos pensamentos são captados. Por que eu estou fazendo esse pequeno preâmbulo? Tem tudo a ver com o que nós pensamos e outras pessoas captam. Não captam? Já perceberam que muitas vezes nós estamos aqui pensando, nossa senhora, fulano faz tempo que eu não vejo. De repente a criatura aparece na porta, porque ela está em sintonia conosco. Vou lá visitar fulano. Ou no telefone também. Porque o pensamento ele viaja a uma velocidade superior da luz. Assim nos dizem os espíritos que nos esclarecem. E a velocidade da luz no vácuo, vamos colocar aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Então, cada meio que a luz se propaga, ela tem uma velocidade diferente. Nós conhecemos como 300 km por segundo, porque ela está se propagando no vácuo. Não tem nenhum tipo de obstáculo para ela se propagar. Tá bom? Vamos à pergunta? Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Essa aqui é a questão 664, ok? Se vocês quiserem ver. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Kardec faz 3 perguntas nessa 664. Essa é a primeira. E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? 3 perguntas numa só. O que os espíritos benfeitores trazem para que nós possamos refletir no que eles querem que nós entendamos? Assim ele diz, a prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus. Já começou aí. Ele respondeu, o primeiro parágrafo que ele respondeu foi a última pergunta que Kardec fez. Perceberam? Já de antemão, ele já falou assim, olha, o que eu vou pedir para o outro não vai mudar os desígnios de Deus. Mas aí ele vai falar. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Aí ele já está respondendo a segunda pergunta. Olha como é que eles inverteram. Porque Kardec falou, neste caso, como lhe pode as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Pelos meus sentimentos eu alivio o outro. Não é assim? Quando você está conversando com alguém que está muito, muito triste, muito angustiado por alguma coisa, e você fala com ele, você conversa com ele de forma branda, tranquila, coloca o nível da palavra mais suave, um padrão mais de tranquilidade, você automaticamente não vai conseguir acalmar aquela pessoa, por mais problemática que ela esteja. É ou não é verdade? Agora, se eu colocar-me no nível dela de desespero, eu não consigo acalmá-la. Por isso, a importância de, quando nós estivermos aqui, ele está falando, orarmos, ter o nosso pensamento de forma tranquila. Pois bem, como é que eu atinjo aquela pessoa que está desencarnada? É um espírito, só que ele perdeu o corpo de carne, mas ele não perdeu a capacidade de absorver e reconhecer pensamentos. Ainda mais pensamentos por aqueles que são entes queridos, porque há uma afinidade de pensamentos. Já viu filho com pai, ou pai com filho, ou uma pessoa que você gosta muito? Você está pensando, ela fala, poxa vida, mas aquilo que eu citei agora, como é que estará fulano agora? Vou ligar para ela. Nossa, mas estava pensando em você, fulano. Nível de coincidências? Não.
nível de afinidade. Esse é o problema. Nós podemos orar por aqueles que são anônimos à nossa pessoa, mas atinge de uma forma geral. Mas especificamente quando eu estiver orando para alguém que eu já conheça. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Eu estou pontilhando, porque a resposta é meio longa. E estou trazendo para o lado nosso pessoal de duas pessoas que estão com dificuldade. Uma pessoa que está com dificuldade, eu estou tentando acalmá-la. Não faz assim? Nós não fazemos? Mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nós estamos sentados com um amigo que está passando por dificuldade. Fulano, veja o seu ponto de vista. Você está em dificuldade, não está? Tá, eu não consigo me concentrar. Eu estou com um problema sério. Calma. Pense em outras saídas. Eu não consigo encontrar. E você consegue, de uma certa forma, fazer com que ele encontre um caminho melhor? Sentado, lado a lado, frente a frente, olho no olho. Nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. Eu faço a prece, mas se a pessoa, ou o espírito, ele já desencarnado, não tem a boa vontade de mudar, eu não vou poder fazer nada por ele, a não ser manter um bom pensamento para com ele. É o livre-arbítrio. Muda, fulano. O que você está falando é muito bonito, mas não consigo. Eu não faço. No nosso diálogo com aquelas pessoas, acontece isso. Falando bonito, falando isso, mas não consigo. Não faço. Enquanto ele não mudar... André Luiz foi assim, não foi? É um exemplo clássico que nós usamos. O desejo de melhorar, se despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizestes o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Tiago... Eu não sei o versículo, o capítulo, mas ele fala assim: orai uns pelos outros para que vos sareis. Olha como é que isso é interessante. Orarmos uns pelos outros para que vos sareis. Ele falou assim, vos sareis, e não falar para que ele, o outro, sare, mas para que nós saremos. Porque a partir do momento que eu elevo o meu pensamento a uma coisa boa, pelo outro, eu também vou melhorando em termos de pensamento. Esse é o ponto. Por isso que útil é orarmos pelos espíritos sofredores, porque nós vamos abrandando também o nosso coração, aprendendo a sentir a piedade e depois passarmos a ter o sentimento de compaixão. Porque a piedade é você coitadinho e tal. A compaixão é você entender o outro e não condená-lo. Imaginemos um espírita, nós espíritas, orando por alguém que fez alguma coisa errada. Eu estou colocando dentro do nosso modo, dentro do meu meio familiar, ok? Meu pai, que fulano esteja bem, mas acho que não vai estar, não. Nós já pensamos assim, né? Pelo que ele fez. Isso começa a atingir o quê? Nós começamos a dizer, né? Bem pensado, que fulano esteja sempre amparado pelos bons espíritos. Eu estou me comunicando com ele. Eu estou fazendo uma conexão com ele. Aí, de repente, do outro lado, eu estou colocando suposições, gente. Não estou colocando... Do outro lado, do lado do sofredor, fala assim, meu Deus do céu, até agora, até aqui ele está me criticando ainda. Pela prece que ele está querendo fazer para mim, ele está me criticando, me colocando contra a parede, me julgando. Obrigado, Vanusa. Porque ele vai receber o nosso pensamento. Agora, é aquela história, porque a maioria dos espíritos que vêm até nós através das literaturas espíritas, eles colocam, quando ele é atingido pela prece sincera, o pensamento dele começa a mudar. Aí, pela vontade, a boa vontade, como os espíritos falaram, ele por si só vai perceber que ele tem que caminhar para se restabelecer o equilíbrio. Não é Deus que vai mudar a trajetória de vida dele, é ele mesmo. Somos nós mesmos. Bom, por isso que, falando já a respeito da transmissão de pensamento,
onde estiver alguém que estamos orando, ele vai receber, a prece vai ser entregue. Às vezes eu gosto de citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma viagem a Miami e de repente eu vi, estava uma avenida, um colega estava dirigindo e eu estava do lado do passageiro. E a gente, quando não está dirigindo, foca em outras coisas. E do lado oposto da pista, e tinha uma grade, aquela tela, porque estava perto de uma área de trem, né? É interessante isso, né? Por que tem que ter essas telas? Me diga. Justo. Não, tela alta. Animais humanos. Por que na Rota 9 aí tem aquelas grades ali, aquelas telas separando a coisa? Porque nós queremos saltar aquilo. Nós queremos pular. A nossa rebeldia, veja só, faz com que coisas que não seriam necessárias serem colocadas. Observando o trânsito, observando as paisagens, de repente, do lado oposto, eu percebi alguém que estava, pessoas do homeless. Eu percebi assim de relance, foi questões de segundos, eu vi um rosto bem carregado e tudo. Eu tinha condições de parar, saltar cerca e fazer isso, fazer aquilo? Pensei, fiz um pensamento, não precisou ser grande. Que Deus auxilie este irmão na sua caminhada. Foi só. Ele recebeu? Com certeza. Ele acatou o meu pensamento? Não sei. Mas a parte que me competia naquele momento, eu procurei fazer. Onde nós estivermos, nós podemos auxiliar alguém através do pensamento. Então, as influências da oração, porque muitas das vezes as outras religiões não têm esse hábito de fazer. Mas nós espíritas, como temos o conhecimento de que o espírito sobrevive depois da morte física, sim. As outras religiões, correntes religiosas, também acreditam que o espírito sobrevive depois da morte. Certo? É ou não é? Porque nossos irmãos católicos falam assim, não, ou ele foi para o inferno, ou foi para o purgatório, ou foi para o paraíso. Então a alma sobrevive. Os nossos irmãos já estão no braço do Senhor. Mas só que, dentro do conceito espírita, nós temos já uma noção exata de que eu continuo sendo eu. A mesma individualidade, com as mesmas problemáticas, as mesmas soluções. Então, por isso há uma continuidade. Então, por isso que é interessante nós observarmos que a nossa capacidade de pensar em benefício ao outro traz a ele um refrigério. Mas não no sentido de oração, de admoestação, né, de compromisso. Falei, fulano, agora você deve estar aí no umbral, na zona de sofrimento, né? Eu vou orar por você, mas você se vira por aí, rapaz. Não é julgamento. Nós não podemos fazer julgamento. Olha, meu irmão, tudo vai ser feito para que você possa melhorar. Do meu ponto de vista, da minha concepção, eu te desejo o que é de melhor. Que você possa se reerguer de onde você se encontra. Não estou lhe condenando, mas você receba o meu pensamento para que você possa reerguer-se e encontrar um caminho de equilíbrio. Eu não julguei ninguém. Eu coloquei para que ele a opção de ele se encontrar. Porque nós, quando desencarnamos, nós vamos entrar de encontro, nós vamos de encontro à nossa realidade verdadeira. Vocês conhecem meu pensamento agora? Vocês sabem o que eu estou pensando? É melhor nem saber, né? Não é, mas é o seguinte, veja só, um livro de André Luiz, eu não sei qual, me desculpe, dessa vez não me lembro, mas é uma história seguinte. Eu estou colocando um aspecto ocorrido no livro, não condenando nenhum tipo de religião, tá certo? Mas o André estava fazendo uma tarefa de auxílio a um espírito sofredor. Me parece que é um espírito sofredor, uma pessoa encarnada. E essa pessoa frequentava um templo católico. Qual o problema? O auxílio é em qualquer lugar. Mas só que ele percebeu que no momento que a hóstia era entregue ao fiel que ia tomar a hóstia, antigamente era o padre que colocava, né? Hoje, pessoa, por questões de profilaxia, de higiene, não se faz mais. O fiel colocava a hóstia na boca, alguns não tinha nada.
É como se fosse realmente aquela coisa material. Outros, com a fé que ele tinha, a hóstia se iluminava e ele recebia toda a energia que estava ali impregnada. Mesmo o mesmo sacerdote que não estava nem aí por aquele hábito, é a pessoa que está recebendo. Então, no momento em que o sacerdote estava ofertando a hóstia, ele estava pensando na pescaria que ele teria que fazer. Então, se eu estou aqui, eu posso estar falando para vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pensamento que, porventura, esteja desconexo com o que isso acontece. É do homem. Né? Perfeito. Meu pai, em uma época, ele comentou a respeito que ele estava em São Paulo, ele sempre fazia algumas viagens e tudo. E na Praça da Sé, eu não conheço a Praça da Sé, mas ele disse que é um burburinho danado. Ele tinha o hábito de fazer as suas orações, pedindo por tudo. Naquele momento ele estava naquela coisa, aquele burburinho danado, ele entrou na Catedral da Sé. Ele disse que quando ele colocou o pé para dentro, o ambiente mudou. As paredes são grossas e o movimento lá fica abafado. Mas aqui naquele momento ele pediu por todos que passou pela mente dele. Ele estava em paz com ele. Ele foi atrás de um centro espírita? Não. Foi atrás de um templo. Quem conhece a St. Patrick em Nova York? Que é a catedral. Okay. Eu fui fazer uma visita lá. Se tornou um ponto turístico, não é isso? Um burburinho, aquela coisa toda. Mas naquele recinto tem espíritos que estão captando o pensamento sincero das pessoas que vão ali para orar realmente. E eu entrei um pouco naquela coisa de observar como turista e tudo mais. Mas de repente eu parei, falei, vamos fazer uma prece aqui. Ué. Mudou o ambiente dentro de mim. O meu ambiente interno se transformou. Porque ali tem espíritos trabalhando para que auxilie aqueles que querem trabalhar a sua autoestima, o seu ponto de equilíbrio com Deus. Por isso, orarmos pelos outros, orarmos por nós mesmos, tem que ser um sentimento íntimo, intransferível, mas como fé. Eu não posso transferir a fé para o Kaique. Porque senão você vai cair pior que eu, porque eu não tenho tanta fé como você, Kaique. Quem dera, pelo seu foco, eu percebo. Eu tenho a capacidade? Tenho. Mas em todos os momentos eu consigo orar por alguém? Não consigo. Mas a oração, como foi dito aqui, já foi bem explicado. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Não. Mas o amor cobra a multidão de pecados. Se você começa a amar, as coisas mudam. Os seus problemas serão amenizados? Sim. Mas pelo equilíbrio que você vai ter para resolvê-los. Porque se não for assim, é muito fácil. Vai lá, fulano, ora por mim. Sua oração é melhor. Você também é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não, eu vou confiar na oração de fulano. Não confia, mas creia que o que ele está querendo te passar e você percebe é sincero, auxilia muito. Sim, é isso mesmo, porque você conseguiu atingir um nível de pensamento puro, sincero, e com isso você absorveu e foi envolvido pelo ambiente que aquilo ali está proporcionando. Muito bom. Vocês ficaram calados. Eu não deixei ninguém falar também, dei a oportunidade, né? Vamos trabalhar continuar as nossas atividades com o Evangelho. Vai ter algum com a Diene? Vai ter algum slide aí, Diene? Enquanto ela se prepara, a gente pode, às vezes, abrir um bico um pouco mais, né? Tá prontinha aí, Diene? Mas então, todas as vezes que nós pensarmos por alguém que já partiu, pense de uma forma o mais humana possível. Porque do outro lado, muitas vezes é o seu espírito sofredor, ele está passando por mais dificuldades do que nós imaginamos. Tá bom? Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, eu estou com o Evangelho de hoje. Mas eu estou ficando, assim, bastante conhecida aqui na Casa Espírita, até brinquei com a menina ali, falei, acho que eu vou me candidatar a alguma coisa.
Ai, brincadeira, gente. É verdade, mas é brincadeira. Então, nosso evangelho de hoje é do capítulo 18. Nós vamos, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos estudar o item 3, a porta estreita. Tá bom? A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. É interessante a gente olhar aqui que quando ele fala quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. Observe que a seta para o caminho largo, olha a multidão entrando. E a seta para o caminho curto, a porta estreita, olha uma pessoa entrando. A dificuldade que é para nós entrarmos nessa porta estreita, né? E Kardec, ele traz a seguinte explicação. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aqui, nós nos aproximamos da porta estreita, né? Todos nós nos aproximamos e quando chegamos à porta, nós não entramos. Mas nós queremos colher as rosas que nós não plantamos, né? E com a justificativa de quê? De que eu frequento um templo espírita ou eu nasci num berço espírita, né? No caso, a casa espírita, porque nós estamos aqui, né? E Jesus, ele traz, através de uma linguagem pedagógica para aquela época, né, o entendimento sobre a necessidade do esforço pessoal para alcançar a verdadeira transformação, porque é essa transformação que vai fazer com que eu entre na porta estreita, não mais ficar parado diante dela, esperando, ainda pedindo para colher as rosas que eu não plantei. E a mensagem segue falando, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Ou seja, sem essa transformação, é impossível entrar na porta estreita. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do centrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Entrar no reino dos céus está em Lucas 13, 23 a 30. Então, entrar no reino do céu exige o quê? Dedicação e esforço moral, né? Todos são chamados à regeneração espiritual. Mas poucos de nós fazemos o esforço para estar mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E
Com essa metáfora, Jesus fala claramente da transformação que a terra iria passar, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Olha que clareza. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aqui Jesus deixa claro de que quem estiver no planeta terreno, na terra, insistindo ainda na permanência do mal, na prática do mal, ele vai ser retirado do planeta. Isso já está acontecendo. Muitos que estão partindo agora e vêm partindo há algum tempo, não vão mais voltar para a Terra. Eles vão ser colocados novamente em um planeta primitivo. Por quê? Porque eles insistem no mal. E no mundo de regeneração, que é para onde nós estamos já caminhando, não cabe mais o mal. O mal já não pode se sobressair ao bem. Então, aqui Jesus falou claramente: então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Aqui Jesus falou claramente sobre a transição planetária. Ou seja, esses que ainda continuam no mal já estão sendo retirados do nosso planeta Terra. E a mensagem segue falando: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo e obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que a poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, em sentido absoluto, se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justo e todo bondade. Todos nós somos chamados à regeneração espiritual, mas poucos, como eu falei, que faz o esforço necessário para mudar essas atitudes, esse pensamento. Então, a porta estreita, ela simboliza o quê? O caminho do bem, que exige de nós o quê? Disciplina, humildade, superação dos nossos vícios morais, que todos nós ainda possuímos. Quer dizer, eu, pelo menos, possuo muitos vícios morais que precisam ser trabalhados, Então, enquanto a gente não tiver essa disciplina para nos transformar a nós mesmos, nós não vamos entrar na porta estreita. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro? Se toda ela se achasse muitos os chamados, poucos os escolhidos, degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante dos seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicamente da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo, e com a justiça de Deus. Mas por que tudo isso? Porque a porta larga, ela representa para nós o caminho da facilidade. Para nós é mais fácil, Para nós é mais conveniente estarmos no caminho largo.
com as facilidades que esse caminho nos oferece, né? Onde a pessoa ela se deixa levar ainda pelo egoísmo, né? Pelo orgulho e pelos prazeres mundanos, né? Sem preocupar com a sua evolução espiritual. Então, por isso que o caminho largo, ele é melhor, né? Olha lá, tem mais gente indo pelo caminho largo, pelas facilidades que ele oferece, né? Com a anterioridade da alma e pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, gente, o mérito fundamental para entrar nessa porta estreita, ele é pessoal, né? Deus, ele não escolhe arbitrariamente quem está salvo, como diz os evangélicos, né? Cada um conquista a sua elevação pelo seu próprio esforço. A reencarnação, Jesus vem nos falar dela, ela existe para quê? Ela oferece para nós as novas oportunidades. Mesmo que alguém fale em uma vida, ele terá outras chances para evoluir. E nós, né, vamos falar assim, temos que focar que o verdadeiro espírita, ele deve praticar sempre o bem. Independente de onde ele esteja, ele deve sempre praticar o bem. Não basta só a gente conhecer, vir aqui, aprender, conhecer os ensinamentos espirituais, né, e não colocá-los em prática. É preciso vivê-los no nosso dia a dia. Então, nascer em berço espírita ou frequentar a casa assiduamente aos domingos, às terças, não me dá uma carteirinha com entrada garantida na porta estreita. Não me dá um ingresso de entrada, né? Ao contrário, às vezes, quando eu falo, olha, eu nasci, desculpa, não estou criticando quem nasceu em berço espírita, mas quando eu já olho por outro lado, por exemplo, quando eu falo, eu nasci num berço espírita, isso faz com que os olhares se voltem mais para mim. Porque se eu nasci num berço espírita, logo vão me cobrar mais, né? E se eu sou uma pessoa que ainda me recusei a largar para trás o orgulho, a vaidade, a soberba, entre outras coisas que talvez a gente possua, os dedos vão ficar apontando. Ah, mas não nasceu no berço espírita? Ué, mas olha a atitude dela com quem trabalha com ela. Olha, ou com ele, olha a atitude dessa pessoa. Quer dizer, é errado, porque quem está falando está julgando. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então, ser assíduo numa casa espírita ou ter nascido num berço espírita não nos dá um ingresso de entrada nessa porta estreita. Esse trecho do Evangelho, ele reforça que a salvação, né, ela não é um privilégio. A salvação que tantos evangélicos falam nos seus cultos, né, ela não é um privilégio, mas ela é uma conquista. Eu conquisto a minha salvação através das minhas atitudes, através de colocar em prática com o meu próximo aquilo que eu aprendo. Através de saber respeitar o meu próximo, respeitar as limitações, né, do próximo, né? Então, eu preciso conquistar essa salvação. Só depois que eu conquisto é que eu vou entrar, né, na porta estreita. Cada pessoa ela tem a liberdade de escolher. Deus é tão bom, tão justo, que Ele nos dá a liberdade de escolher entre o caminho difícil da transformação moral, porta estreita, ou o caminho fácil da estagnação, porta larga, né? Então, o Espiritismo, ele nos convida a trabalhar constantemente
a nossa reforma íntima. É o que mais se fala dentro de uma casa espírita, é sobre a reforma íntima, né? E para nos tornarmos realmente os escolhidos. Não é isso? E Jesus, ele veio aqui pessoalmente na terra servir para nós de quê? Modelo e guia. Quando ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em outro trecho, ele fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, Jesus é essa porta que vai nos levar ao encontro dele. Ele é essa porta. E ele veio e nos deu esse exemplo. Ele não só deu os exemplos, como ele falou, né? E tem um hino, que eu acho a letra de um hino muito bonita, ele é evangélico. Na minha adolescência, eu cantei muito esse hino. Ele fala assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E Jesus responde: quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Esse vai entrar pela porta estreita. Esse sai do mundo de provas e expiações e entra pela porta estreita e alcança o mundo de regeneração. Esse sai do mundo de regeneração, quem tem as mãos limpas, o coração puro e sabe amar. Ele sai do mundo de regeneração e entra na porta do mundo ditosos ou felizes, que se purifica mais ainda e entra no santuário divino, onde estaremos um dia ante o Cristo libertador. Então, é com essa reflexão que nós vamos terminar o nosso evangelho de hoje. Que cada um reflita por qual porta você tem tentado entrar. Em qual porta nós estamos buscando? Qual a porta que nós estamos buscando, né? A larga ou a estreita? E para estarmos com Cristo libertador, é necessário limparmos as nossas mãos, os nossos corações e aprender a amar ao próximo como a nós mesmos, sempre. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Cristo Jesus. Divino Mestre, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de mais uma vez o Senhor nos chamarmos a atenção de uma forma tão amorosa, Jesus, a seguirmos até a porta estreita, mas não ficarmos, Jesus, parado em frente a ela. Oh, Jesus, o Senhor nos chama de forma tão linda a entrarmos. Nós somos os seus convidados de honra, porque o Senhor ama cada um de nós incondicionalmente. Está com os braços abertos, esperando, Jesus, a nossa caminhada, a nossa atitude de entrar por esta porta. Pois sabemos, Senhor, que quando isso acontecer é porque já trabalhamos a nossa reforma íntima. Porque sem ela é impossível, Jesus, estar aí, junto de Ti. Mas, Senhor, que consolo lindo sabermos que, enquanto ainda não conseguimos entrar por esta porta, temos ainda o Seu amor a nos estimular, a nos amparar, a nos incentivar a não desistir, mas seguir sempre em frente para chegar até onde o Senhor está.
E, Mestre, eu venho te pedir esta manhã que abençoe a todos nós, todos os corações presentes, encarnados e desencarnados, que necessitam tanto, Jesus, do seu alento, do seu abraço e do seu amor. Que a tua paz permaneça conosco, Jesus, sempre em nossas vidas, nas nossas atitudes, com o próximo, para com nós mesmos. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. No mais, um bom domingo a todos, e agora nós vamos para o passe.